Ed, boa noite. Boa noite, Maurício. Tudo bem com vocês? Daqui a pouco a gente começa, né? Dá um abraço na Isabel, Maurício. Tudo bem, Lena? Espero que você esteja melhor. Lucas, boa noite, vou te chamar aí. Alba, boa noite. Boa noite, Lucas. Tudo bom, minha querida? Muita paz, boa noite. Nossa, que alegria, boa noite. Nada, Como alegria você toda nossa estar está? com vocês. Muito bem, graças a Deus. Com um arranhãozinho no rosto, mas são arranhões da Tô vida. vendo que esse curativo aí é novo. Não, não, foi um arranhão que a gente levou, se não me falha a memória, foi no domingo. Foi Mas no tá tudo bem. Eu domingo? tava, eu tava todo arranhado. Eu acho que eu participei com o nosso querido Gustavo Gandolfo de Araraquara numa live essa semana. Eu tava cheio de band-aid, tava todo machucado, mas agora só Mesmo? tem esse no rosto, já, graças a Ah, Deus. essa live cheia de band-aid eu não vi, não. Não, foi com os amigos também lá de Araraquara. Se não me falha a memória, foi domingo mesmo, foi domingo à noite. Eu fiquei Foi? todo machucado domingo de manhã, mas agora só sobrou esse mesmo no rosto. Ah, que bom. Você tá se sentindo bem? Tô bem, graças a Deus. Algumas dores no corpo que são naturais, mas já fez os exames, só esperando o resultado. Mas o espírito muito feliz de estar com vocês aqui de CVV. Que bom. Ô, Lucas, a gente tem assim mais um minutinho antes de começar, antes de fazer a oração. Tranquilo. Eu queria contar para você que tem uma amiga nossa que entrou aí, a tia da Barcelos. Foi ela que me chamou a atenção para você. Aí um belo dia ela falou assim, Neuza, segue esse moço aqui, esse rapaz. Aí eu falei, ela chama ele para participar de uma live com você. E eu fiquei meio assim, falei, vou seguir primeiro, né, para ver. E eu me encantei muito com as coisas que você fala, a maneira que você fala. E depois da oração inicial, eu acho que você podia se apresentar para as pessoas, contar de onde que você é, apesar de não ser o tema, né, mas contar assim quando que você entrou no movimento, que aí depois você entra no tema que é da sua área, do protagonismo juvenil. O que que você acha? Quem manda é você, querida. Se você Ah, quiser. então tá ótimo. Tá Neuza, bom. querida, o meu vídeo, a minha voz, tá tudo ok? Para mim tá excelente. Eu Perfeito. quero pedir o pessoal que entrou aí para dizer se o áudio, o meu está bom, se o do Lucas está bom. Janaína, o Adira, Vanusa, dá um ok para nós. Tá legal? Obrigada, Marildo. Então eu acho que tá bom. Você tá me ouvindo bem, Lucas? Perfeito, tá maravilhoso. Então, bom. Então vamos fazer uma prece para iniciar, né? E Claro. depois a gente começa de fato. Então, meus amigos, hoje é um dia muito alegre. Uma noite muito alegre, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Jesus, assim como Jesus disse a Paulo para usar os poderes do Espírito Santo. E Paulo começou então a escrever as suas cartas. Eu sinto nesse momento o poder do Espírito Santo, onde a gente usa a tecnologia a nosso favor para conectar corações que estão tão distantes, mesmo os nossos corações daqui de Nova Serrana, do interior de Minas, que também estamos um pouco distantes, sem poder abrir a nossa casa. Então agradecemos a Jesus esse contato semanal, pedimos ao Meigo Nazareno que abençoe o Lucas, que ele seja porta-voz dessa verdade imensa, luminosa, que preenche nossos corações de ternura, que preenche os nossos corações de esperança e de consolo. Que a paz do Cristo esteja em todos os nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, Lucas, faça uma breve apresentação para nós. Claro.
Primeiramente, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui no Instagram do CVV. Eu não tenho esse sotaque gostoso, maravilhoso de se escutar que a Neuza tem, né? Infelizmente nessa encarnação eu tenho esse sotaque, né, do norte, puxo bastante o S, às vezes o R, tem algumas gírias, né, do amazonense, se pudermos falarmos assim, mas a gente não tem esse sotaque maravilhoso da Neuza. Mas, como a gente estava falando, eu queria antes agradecer a oportunidade de estar com vocês essa noite, na pessoa da Neuza aqui conosco. Se um dia, né, rogando as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo para estar com vocês presencialmente aí em Nova Serrana, quem sabe, né, Nossa, que trocando alegria! realmente um abraço fraterno, um calor humano, etc. Mas, bem, vamos colocar assim, o nosso currículo ele é muito simples, muito pequeno, né? Nós entramos na doutrina espírita há 3 anos e meio, se não me falha a memória, foi realmente ali em dezembro de 2016, foi de fato 2 de dezembro de 2016 que eu assumi minha fé espírita no Centro Espírita de Jesus de Nazaré, aqui de Manaus, e logo em seguida, eu realmente não me recordo a data, algum dia perdido, de janeiro de 2017, um mês depois, eu fiz minha primeira palestra espírita por uma série de ocasiões, né? O centro espírita que comecei era um centro espírita bem pequenininho, a, a sala, vamos colocar assim, a sala, não posso nem dizer que era um salão, mas uma sala de palestras ali era realmente o tamanho do meu quarto aqui, cabiam ali umas 35 pessoas, assim, realmente bem amontoadas, e por uma definição ali dos acasos da vida, fiz minha primeira palestra naquele centro e desde então não parei mais, né? Então Que eu posso, bom! vamos dizer assim, sou 3 anos e meio espírita, mas ao mesmo tempo também eu estou palestrando nesses 3 anos e meio também. Mas desde então a gente já trabalhou em outras casas também daqui do Movimento Espírita Amazonense. Fui colaborador durante 2 anos da Federação Espírita Amazonense da área da infância e juventude, especificamente na área da juventude. Estou aqui também como evangelizador e também a gente participa da maneira que pode, de maneira muito simples mesmo, com os amigos do NEP Bezerra de Menezes, Núcleo Estudo e Pesquisa do Evangelho Bezerra de Menezes, também da Federação Espírita Amazonense. E fora isso, a gente também evangeliza a juventude aqui na Fundação Allan Kardec em Manaus. Ah, que bom! Que ótimo! Currículo vasto para 3 anos e meio, né? São as atividades que a gente realiza atualmente, né? Algumas ficaram no caminho, para trás, a gente não soube conciliar, a gente amadureceu, mas são as atividades que Jesus permitiu que a gente tivesse agora, fora a presença, né, perante a tribuna. É o que faz, então, de você um trabalhador espírita muito jovem, né? Jovem em espiritismo e jovem em idade. E é essa experiência sua que eu gostaria mesmo de trazer para os nossos amigos, porque como já fui dirigente espírita de várias áreas, mas a minha preocupação sempre foi assim, como atrair o jovem. Eu sempre tive essa preocupação porque a minha turma, né, a turma das pessoas que têm a idade parecida com a minha, é uma turma que está caminhando para um lado, né, o lado espiritual, está mais próximo, e nós precisamos muito promover assim o jovem para que ele possa se encantar com a tarefa e assumir as tarefas espíritas, que é o tema que eu te pedi para falar, né? Eu te passo a palavra então, tá? Claro. É, Primeiramente, a gente queria pedir preces para todos os nossos irmãos e irmãs, em nosso nome, para que aqui a gente não venha a fraquejar na palavra ou realmente trazer alguma interpretação bíblica do Evangelho de Nosso Senhor que venha ofender alguém. Muito pelo contrário, nosso intuito aqui é realmente falar um cadinho de Jesus e torcendo para que todos nós, tanto nós aqui em Manaus, a Neuza, em Nova Serrana, todos os irmãos que nos acompanham aqui, possam ter o coração batendo no mesmo ritmo, na mesma frequência que é de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se a gente puder falar assim de uma forma muito simples, nós diríamos que o problema da juventude, ou melhor, a questão da juventude, porque a juventude nunca é um problema em si, na verdade é a salvação de muitos Nunca. nossos problemas, né? Graças a Deus Nós, que é, né? exatamente, a Graças gente a Deus lembra tem ali, juventude.
A gente lembra um texto ali do nosso querido Chico, nosso santinho Chico Xavier, da qual eu sou, vamos colocar assim, um espírita devoto. Se fosse católico, eu seria um devoto de Chico Xavier. Não à toa que ele está logo aqui em cima de mim, né, na Oficina da Fé. Tem um texto dele que está ali no Evangelho de Chico Xavier, capítulo 72, que é a juventude transviada. Que ele fala que a questão ou a problemática da juventude, ou melhor, da repressão nas escolas, deve ser tratado por todos nós. E ele fala que sobre a juventude transviada é um problema que afeta nós todos, e todos nós coletivamente devemos combatê-la. Mas que isso se inicia primeiro no bojo familiar. E, consequentemente, isso envolve para que nós todos possamos voltar à simplicidade cristã. E ele fala uma expressão da qual eu nunca esqueci, que voltar para a simplicidade cristã é, consequentemente, amor pelo sacrifício. Sem isso, isso de forma nenhuma, preservando o lar de nós todos, nós não poderemos ter uma juventude mais feliz e, consequentemente, mais humanizada e irmanada com as esferas do Cristo. Só que o que muitos de nós fazemos, e aqui eu realmente estou generalizando para todos nós do movimento espírita, seja nacional, internacional, regional, local, etc., que nós exigimos da juventude aquilo que a juventude não pode dar. Nós devemos pedir das pessoas aquilo que de fato elas conseguem entregar para nós. Da mesma maneira que nós não exigimos da bananeira uvas ou maçãs, ou realmente ali das rosas que deem margaridas. Nós pedimos exatamente aquilo que eles devem dar. Mas, consequentemente, isso também significa esperar o tempo propício para que a sementinha no solo consiga germinar, florescer, frutificar e crescer. Exige de todos nós paciência todos os dias. A questão da juventude, é claro, principalmente do movimento espírita, que tem o caráter de ser um movimento que a gente já sabe, de jovens há mais tempo, pelo menos, não é verdade? Que a gente É, tem muitos irmãos e irmãs que pavimentaram o caminho e estão envelhecendo, seguindo o rumo natural da vida, e esperam que a juventude, de alguma forma, assuma o caminho, assuma ali a liderança. Quando nós falamos de protagonismo juvenil, a gente precisa recordar que protagonismo juvenil não é colocar o jovem tecnicamente em destaque, não é tecnicamente o jovem coordenando ou liderando, é o jovem trabalhando da forma mais simples possível, porque Jesus, é claro, trabalha até hoje de forma muito simples, humilde, no silêncio de todos nós. Trabalhar no silêncio com Jesus, no jovem, nesse caso, é de muitas maneiras. Além, é claro, e com todo respeito, e eu, como a gente comentou, venho do movimento de evangelização da juventude, é saber ter a capacidade de expandir a vida com Cristo além da sala de evangelização. Isso significa, da nossa maneira, inserir o jovem nos trabalhos. Por que acontece? A gente exige do jovem uma postura, quando ele faz 21 anos ali, que ele não tem, porque nós nunca ensinamos o jovem a ter de fato. Queremos que o jovem assuma os trabalhos, assuma a liderança da casa, assuma os grupos, participe dos grupos, ó, da forma mais simples possível, mas ainda assim passamos ele, anos ali pelo menos, ali de berço espírita, na evangelização de bebês, da infância, da juventude, de uma forma muito mais passiva do que ativa de fato. Então nós não deveríamos nos surpreender quando o jovem perde o interesse de fato pelo trabalho espírita, até pela doutrina espírita como um todo. Como a gente fala muitas vezes, quando ele chega ali nos 21, 23, 22, 23 anos, ele cai no limbo. Naquele momento que ele se afasta da doutrina espírita, porque não consegue se inserir nos trabalhos, não vê beleza no trabalho. Depois de alguns anos, mundo afora realmente, em outras esferas, não a do espiritismo, ele retorna realmente maduro, realmente mais velho, realmente com uma cabeça mais centrada, sabendo o que quer, mas realmente porque teve a necessidade de passar a sede, de realmente perceber que aquilo que ele vinha recebendo, ainda que de forma passiva, era aquela água maravilhosa que a gente fala muitas vezes em palestra. Falar de juventude é falar de uma coisa que afeta todos nós. Juventude, para nós, não é apenas condição temporária de vida, de idade. Neus é jovem, eu sou jovem, cada um dos nossos irmãos que nos assistem é jovem. Temos jovens em várias escalas, principalmente de mentalidade. E quando a gente fala sobre... Pode falar, Neus. Se quiser falar, pode não, falar. não, eu concordei com é, quantidade de anos, não quer dizer uma maturidade em termos de sabedoria também, né? Não quer dizer, infelizmente. Às vezes a Perfeito. gente envelhece e não amadurece sabiamente. Tem uma fala do Divaldo que ele fala assim, com relação àqueles
dirigentes de casas espíritas, aqueles coordenadores de ERG, de estudos, que não conseguem inserir os jovens, ficam realmente ali titubeando, vivendo mais do mesmo, não experienciando o evangelho realmente na pele. Ele falou, se nada der certo para mudar a mentalidade da liderança espírita, o próprio Divaldo nos recomenda, vamos esperar. Porque um dia todos eles vão desencarnar. Eu já Consequentemente, vi um outro essa movimento fala. vai surgir. Exato. Com todo respeito, todos aqueles que pavimentaram o caminho, como a É, gente comentou antes de nós. Só que trabalhar com Jesus é trabalhar como Jesus trabalhou. A Neuza comentou com relação a Paulo, né? A fala de Paulo, ou melhor, de Jesus para Paulo ali, quando ele inicia as epístolas, usa as potencialidades do Espírito. Jesus trabalhou com pessoas muito jovens. Quando a gente vê principalmente ali os filhos do trovão, Boanerges, João Evangelista, Tiago Maior, os filhos de Zebedeu, tinha um ímpeto realmente muito claro em relação à falta de maturidade. Eles eram, não é à toa, chamados de filhos do trovão. Eles tinham ali, com sorte, 18, 19 anos. João Evangelista menos do que isso. Os estudos teológicos apontam em torno de 15 a 16 anos para nós, para o nosso querido João Evangelista. E nós falamos desses espíritos, não porque são para nós hoje espíritos puros, ou melhor, espíritos puros que trabalharam com Cristo. Nós conhecemos e falamos desses espíritos porque foram espíritos que se purificaram no trabalho com Cristo. E isso é uma tarefa que poucos de fato realizam. Nós falamos, por exemplo, em relação a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, seu coração augusto, misericordioso, que soube trazer muitas pessoas para perto. A gente vai ver, né, uma mensagem de Emmanuel, ali na introdução mesmo do Paulo Estevão, dizendo que quando Paulo se encontra no mundo espiritual, toma para si a tarefa de trazer de volta todas as mentes inteligentes transviadas do Cristo. As aproxima de volta para Jesus. Não é o que ele fez encarnado mesmo, antes de desencarnar? Principalmente em relação à juventude? Quando a gente com vai ver o Paulo Timóteo, Estevão na né? segunda parte, exatamente, Timóteo ali Listra, a primeira viagem apostólica de Paulo, se não nos falha a memória, capítulo 5 da obra, a gente vai ver quando ele, próprio Emmanuel relata para nós, final do capítulo 4, da segunda parte também do Paulo Estevão, Emmanuel relata que ele abraçou Tito ali na igreja de Antioquia, saindo da juventude. Quando Paulo parte para sua primeira viagem apostólica com Barnabé e João Evangelista, ou perdão, Marcos Evangelista, João Marcos, quem toma conta ali da tenda de Paulo em Antioquia é ninguém menos que o nosso querido Tito. Tito que toma conta. Paulo vê ali realmente Tito, toda a potencialidade que tinha para nascer. E tem muitos textos de Paulo que falam com relação a esse filho realmente espiritual, de fé, que Paulo tinha para com Tito. Quantas viagens Tito, Timóteo realmente não acompanharam Paulo? E ainda assim eles foram para muitos lugares. Eles foram chicoteados, foram perseguidos, cuspidos, foram repudiados, expulsos. Jovens. Quando Paulo mesmo, quando ele encontrou a Cristo, tinha menos de 30 anos. Quando Paulo passa pela ali toda a transformação espiritual, depois de ver Cristo na entrada de Damasco, né, final do capítulo 10 da primeira parte do Paulo Estevão, e aí ele vai se dedicar passar anos ali no deserto de Dan, segunda parte, no capítulo 2 do livro. Quando Paulo sai depois desses anos no deserto, ele tem menos de 30 anos. Então, que mentalidade é essa que a gente fala para nós, a nível cultural realmente, de que o jovem precisa estar pronto para trabalhar? Quando todos esses espíritos, de fato, se prepararam trabalhando. Nesse sistema, realmente, nós não acreditamos nisso. Nós não acreditamos que alguém se prepara para o trabalho. Nós acreditamos, de fato, que é trabalhando que nós nos preparamos para a vida, realmente. Nós precisamos, é claro, com muita humildade e com muito foco também, estudar. Mas estudar é o primeiro processo de se aproximar com Jesus. Quando a gente vê a fala de Alcine ali no Renúncia, segunda parte, capítulo 3, ela deixa muito claro o caminho, não é? Ela fala para nós, o Evangelho, ou melhor, a mensagem do Cristo, tem de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Conhecida é a primeira parte. Meditada é um processo já íntimo. Agora, sentida e vivida é uma coisa que somente nós podemos fazer por nós mesmos. Ninguém mais pode fazer isso. Consequentemente, inserir o jovem no trabalho
exige também aproveitar da própria providência, colocar no caminho dos jovens oportunidades de trabalho. Obviamente, sob a nossa tutela, porque aqueles que vieram antes têm o dever e a obrigação moral de mostrar o caminho. Mas jamais esperar que quando o jovem faça 21, 22, 23 anos, surja nele um ímpeto que nunca foi cultivado no passado. Quando a gente vê, por exemplo, vamos pular um pouquinho mais para frente, para nossos dias agora. Psicografia de Chico Xavier, nosso querido, nosso santinho Xavier. Começou a psicografar realmente ali, oficialmente, ou pelo menos lançar os livros com 21 anos. 21 anos, como a gente falou, é um jovem que está saindo da evangelização da juventude. 21 anos. Eu tenho realmente evangelizandos com 21 anos. Chico, com 21, está psicografando o Parnaso de Além Túmulo. Ele, com até dos 21 aos 30 anos, o que ele escreveu? A Caminho da Luz, há 2000 anos, 50 anos depois, da história belíssima de Célia, Emmanuel, Parnaso de Além Túmulo, como a gente falou, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Escrito por um jovem com menos de 30 anos, Chico Xavier. De forma nenhuma devemos interpretar a vida do Chico ali, dos 21 ao 30, como se fosse um privilegiado do céu. Como se já fosse aqui um espírito misericordioso e realmente espargindo luz. De forma nenhuma. Chico se purificou com um trabalho sacrossanto com Jesus, com muitas horas acordado, com muitos choros, com muita angústia, com muita reforma íntima de verdade. Um pouquinho mais para trás, na codificação espírita de Allan Kardec. Quem sustentou ali o contato com o mundo espiritual foram os jovens. Principalmente adolescentes, né? Exatamente, as jovens Balduin, principalmente ali. Kardec ia toda terça-feira à noite, sabaticamente com elas, a querida Júlia, a querida Caroline Balduin, 16 e 14 anos. 16 e 14 anos, quando a gente pega o livro dos Espíritos, que a gente lembre, quem psicografou foram jovens, foram adolescentes. Não somente elas, mas outras também. A gente vê, por exemplo, Ruth Celina de Jafé, 18 anos. Na jovem também, Aline, 18 anos. Na segunda edição do Livro dos Espíritos, quando ela expande ali, chega às 1019 perguntas, de fato, Hermance Dufour, 14 anos. A codificação de Kardec foi sustentada não somente por jovens, mas por jovens também. Que a gente não esqueça disso quando a gente olha um jovem na infância, que a gente olha uma criança na infância, um jovem na juventude. A codificação de Kardec foi sustentada por jovens. Sem os jovens não existiria Kardec, não existiria Espiritismo, não existiria movimento espírita. Que a gente não esqueça disso. Quando a gente pensa que o jovem não tem aqui o interesse de participar de fato. Porque nos perguntarão onde estão os jovens, onde é que eles estão trabalhando, onde eles estão servindo. E nós diremos com muita tranquilidade, principalmente em época aqui que muitos de nós estamos em isolamento social, eles estão aí tomando conta da internet. Se eu puder aqui de alguma forma fazer essa homenagem para todos meus irmãos e irmãs, meus confrades, que eu compartilho a mesma faixa etária, pelo menos dos 30 anos para trás, gostaria de citar alguns nomes que para mim são muito caros e importantes. São grandes expositores espíritas e que têm muito a ensinar para todos nós, jovens ou jovens há mais tempo. Eu cito um aqui, eu já falei várias vezes para esse nosso irmão, ele, se não me falha a memória, ele já tem mais de 30 anos, fez 30 anos esse ano, vai fazer, que é o nosso querido Arthur Valadares, que tomo como irmão mais velho para mim, mas passou grande parte da vida com menos de 30 falando de Jesus. Quando a gente vê também uma querida amiga que tomou como uma grande irmã, Carol Oliveira, do Meninas Espíritas, menos de 30 anos. A gente vê o Júlio ali, Júlio Sena do Coaching Espírita em São Paulo, menos de 30 anos. Estava aqui comentando conosco mais cedo aqui, uma amiga muito querida de Aracaju, Sergipe, a Laurinha. A Laurinha, ela tem um projeto de jornal espírita que completou esse ano 10 anos de existência. Que trabalho espírita pode falar que tem 10 anos de existência? Que trabalho espírita pode dizer que foi fundado pela juventude e dura 10 anos depois pela mesma equipe de trabalho? Os jovens estão aí, mundo afora. A gente tem o GEU, o Grupo Espírita Universitário, comandado ali pelo meu querido Vitor Von de Uberlândia, que é um grupo de jovens espíritas que estão na faculdade, com menos de 25, 23, ali na minha faixa etária dos 22, 23 anos, que levam o espiritismo para a faculdade, se reúnem semanalmente, 2 vezes por semana, para falar do Evangelho, fazer grupos de estudo do Livro dos Espíritos.
o home office espírita, na rede Amigo Espírita ali, coordenada pelo Zé Aparecido, nosso querido Zé. Segunda a sexta-feira, 9 horas da noite, nós estamos sempre ali. Nós, que eu digo os jovens que participam do projeto, falando do Cristo, do Evangelho, trazendo roda de conversa, mostrando de fato que o jovem interessado, quando realmente respira o Cristo, se coloca à disposição do trabalho. Que ainda que falhe, ainda que tropece, faz parte do dever. Lembramos aqui que os apóstolos fizeram um intensivão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda assim, no momento decisivo, que é quando Cristo é mandado para o Calvário, eles fogem, eles desaparecem. Ainda que jovens, ainda que a maioria não fosse tão jovem, assim como Tiago e João que nós comentamos. Mas mesmo assim, jovens, de certa maneira de enxergar. Mas nós também chamamos a atenção para outros irmãos, para nós que são jovens, são crianças espirituais, mas que estão muito bem presentes ali no Evangelho, para que a gente não esqueça que eles também são crianças para nós. Nós, do ponto de vista de Cristo, somos criancinhas. Eles, para nós, são crianças espirituais, que são os animais. Quando Cristo nasce em Belém, não são os velhos sábios de Jerusalém que recebem Jesus. Não são os reis, nem o Império Romano, muito menos César, que visita Cristo ali na manjedoura. Naquele estábulo, quem recebe o Cristo são as crianças espirituais, que são os animais. Eles são os primeiros hospedeiros que receberam a Boa Nova. Percebam, os animais têm muito ainda a evoluir em comparação a nós, que já galgamos um pouquinho a mais na escala evolutiva. E ainda assim serviram ao Cristo muito melhor do que nós. Quando a gente vê Cristo entrando em Jerusalém, a entrada triunfal de Nosso Senhor, ali na cidade santa de Jerusalém, ele vai em cima de um burrinho. O burrinho conhece a Cristo ali e serve a Cristo muito melhor, sem fracassar, sem fraquejar, de uma forma assim impecável, que nem Simão Pedro consegue dizer que fez com Jesus, sem falhar com Cristo. Essas crianças espirituais também merecem o nosso respeito, merecem a nossa educação, merecem a nossa atenção também. Que a gente tenha paciência um para conosco, que a gente perceba que o jovem ele está em mundo afora, fazendo o que pode, da maneira que pode. Isso não significa que o jovem está aqui querendo muitas vezes passar o seu tempo no Netflix, no YouTube. É natural que surjam esses ímpetos, mas quando o coração sente Cristo, sente o coração batendo na mesma frequência, é impossível segurar um coração que esparge amor, que decidiu por vontade própria espargir amor. Você quer comentar, minha querida? Eu quero fazer um comentário, sim. Eu gostei muito da sua colocação, porque em toda a sua fala você está abrindo os nossos olhos para o valor que o jovem tem, desde a época de Cristo, passando por Allan Kardec, passando por Chico Xavier, para que a gente abra bem os nossos olhos e abra bem o nosso coração na importância da juventude no cristianismo, né? E gostei demais também da sua colocação para a gente enxergar os animais como nossos irmãos mais jovens ainda, porque o movimento espírita tem centenas de referências, tanto na obra de Allan Kardec quanto na obra de Chico Xavier, a respeito do respeito que nós devemos ter pelos animais, e mesmo assim, nós espíritas focamos muito na questão do orgulho e do egoísmo que está lá. Todos nós temos orgulho, todos nós temos egoísmo, e ninguém se sente ofendido com o tanto que isso é repetido nas obras. Mas quando a gente fala qualquer coisa assim do devido respeito ao animal, as pessoas se ofendem. Está estampado na obra, tem uma quantidade imensa de referências, e enquanto nós não enxergarmos essa criação que ainda está no estágio não humano, mas toda a criação como irmãos da forma que Francisco Xavier via, nós vamos estar assim atolados num lugar que nos impede de caminhar para frente, né? Esse olhar para esses irmãos da natureza não humanos como irmãos mais jovens, olhar para os jovens adolescentes com todo o potencial que eles têm, e também uma questão que me veio também, que assim como as pessoas mais velhas já erraram muito, já sabem os erros que cometeram, e espero que muitos de nós tenhamos aprendido com os erros, o jovem às vezes tem muitos erros a consertar e ainda não teve tempo de aprender com os erros, né?
do cuidado que a gente tem que ter para conciliar e compreender a dificuldade que o jovem tem no processo evolutivo dele, né, enquanto encarnado, compreendê-lo e dar essa oportunidade, mas sem esperar aquilo que você falou, sem esperar mais do que ele tem para dar no momento, né? É uma questão que eu penso assim, que a gente tem que abrir muito o coração para o entendimento, para que a gente possa servir ao Cristo junto, junto com o jovem, junto com a natureza, né? Porque o mundo de regeneração, ele só vai acontecer fora quando ele acontecer dentro de cada coração, né? Mas existem pessoas que já estão em processo de regeneração. O espírito deveria estar, ele não deveria esperar o mundo de regeneração. E para que o espírito esteja em processo de regeneração, é necessário abrir-se para o novo, para novos conceitos, para novas oportunidades, porque nesse mundo novo que está se abrindo, que está começando, os conceitos antigos têm que ser revistos, né? Aí eu passo a Perfeito, palavra para você de novo. claro. Excelente fala. Aqui no Amazonas, na floresta amazônica, a gente tem uma árvore gigantesca, que a gente chama aqui, com o nosso jargão querido do norte, uma árvore maceta, que é uma coisa muito grande, muito, muito, muito grande, é algo maceta, que é a sumaúma. A sumaúma é uma das maiores árvores que tem no mundo, a É maior da aquela que floresta a gente amazônica. contorna de barco, que eu já fui É- em Manaus uma vez, há muitos anos. Ah, A que gente contorna de maravilha! barco na época da cheia. A Isso, gente faz porque o passeio alaga, pelo rio. etc., e ela é E a árvore é gigantesca. imensa, muitos homens para abraçar a árvore, né? Exatamente, essa aí mesmo, essa é a sumaúma. As raízes dela, né, é a sapopemba, onde encaixa várias pessoas ali, é uma árvore gigantesca, essa mesma. A sumaúma, ela cresce em direção aos céus, enraizada na terra, e ela cresce, 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 60, 100 metros de altura às vezes. E assim, gigantesca. Uma coisa linda de se ver, um espetáculo da natureza. Só que ela vai crescendo também em relação à sua copa. Obviamente, não somente o seu tronco é gigantesco, como você comentou, são necessários, às vezes, 15 a 20 pessoas de mãos dadas ali, realmente dando a volta na árvore para conseguir dar a volta no seu caule, no seu tronco. Mas a copa também cresce. E a sumaúma, que já percorreu ali o caminho, né, vamos colocar na sua evolução ali, no seu crescimento, tem a copa grande, de forma nenhuma exige o mesmo desempenho das árvores menores. Muito pelo contrário. A sumaúma, que já desenvolveu uma copa grande, esverdeada, bonita, rica ali de galhos, ela protege as árvores menores. Justamente para que quando vem as tempestades, os ventos, as chuvas, ou até mesmo o sol escaldante do Amazonas, protejam as árvores que estão ali na sua proteção. Que realmente proteja as árvores com a sua sombra. Essa é a nossa responsabilidade quando nós estamos ali na condição de, vamos colocar assim, pelo menos de tutelar os jovens, quando eles são os nossos tutelados. Nós somos para eles essas sumaúmas, ainda que nós estejamos crescendo, aprendendo, nós não podemos esperar, como a gente comentou, que eles nunca errem, muito pelo contrário. Nós devemos protegê-los, elucidá-los, clarear pontos muito importantes para eles, mas deixar o crescimento também com a própria vida, que possa os conduzi-los também além do nosso próprio entendimento. Devemos protegê-los, pensar sempre neles, orar por eles, pensar em maneiras de trazê-los para perto, mas sempre lembrando que, como André Luiz mesmo nos conta em Agenda Cristã, nós devemos semear, mas com a intuição, o pensamento constante de que a colheita não pertence a nós, pertence a Jesus. Não temos direito nenhum de pedir os frutos daquilo que não semeamos. Quem semeia tudo é Jesus. Nós aqui só estamos na condição, muitas vezes, de cuidar da plantinha que está crescendo. Isso exige, é claro, nós, na posição do agricultor, ter muita paciência. Proteger a plantinha do sol escaldante, da chuva forte, do vento, às vezes, que vem de uma forma muito rebelde, machucar o solo. Mas assim vai. Cuidar das ervas daninhas, afastá-las. Isso exige de nós muita paciência. Exige muita boa vontade. Quando a gente percebe, muitas vezes, que
Quando a gente fala que o jovem erra, o jovem imprudente, o jovem rebelde, isso é uma coisa natural. A gente vai vendo realmente ali pela literatura espírita, que vai elucidar isso para nós, de que vai o espírito aos poucos acordar ali biológica, ou melhor, o espírito vai acordar, despertar e trazer mudanças biológicas para o corpo. Então, o espírito ali que está despertando naquela encarnação vai assumir a sua personalidade, a sua persona de fato e tomar conta da vida. Por isso a gente tem os processos de rebeldia na juventude que a gente tem ali, o jovem muitas vezes questionador. Mas nós lembremos uma coisa muito importante. A certeza, pelo menos do meu ponto de vista, a certeza ela nasce na dúvida, ela nasce no questionamento, nas perguntas, em realmente saber se está certo ou não, em realmente descobrir se as coisas que estão me sendo passadas serão úteis para mim. Só que muitas vezes nós não conseguimos passar isso para o jovem. Mostrar a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Mostrar de fato a beleza do Evangelho. Mostrar como não tem nada que consiga realmente resistir e ser útil e bom que esteja fora de Jesus. A única coisa que nós devemos passar não somente para os jovens, mas para cada um de nós, jovens há mais tempo, nossos colegas de trabalho, nossos colegas da casa espírita, nossa família consanguínea, nossa família a nível sentimental, é paixão, amor por Jesus. Tudo mais é bônus. Porque o que nasce do amor frutifica. Resiste tudo, passa por muita dificuldade, mas resiste muita coisa. É esse sentimento, esse ímpeto de, não necessariamente um respeito que causa medo, mas realmente um amor pela figura, a personalidade de nosso Senhor, é que nós devemos passar uns para os outros, principalmente para os jovens. E aí, falando em questão com relação a preparar o jovem para o trabalho, eu queria retomar a figura de Paulo com relação a Tito e Timóteo, porque a gente não vê Paulo passando horas e horas sentado explicando para Tito e Timóteo com relação ao reino dos céus. É óbvio que eles falaram muito tempo, conversaram muitas vezes, principalmente nas viagens apostólicas de Paulo ali, principalmente quando ele atinge o Ocidente na segunda viagem missionária. Mas eles aprenderam principalmente experienciando, vivenciando, como o próprio Cristo diz para Ananias ali em Atos dos Apóstolos sobre Paulo de Tarso. Vou mostrar para ele o quanto que ele tem de sofrer em meu nome. Esse é um caminho que todos nós devemos falar. Sofrer em nome de nosso Senhor. Mostrar de fato o quanto todos aqueles que amam a Cristo precisam sofrer. Nós não fazemos aqui uma apologia ao sofrimento da forma como muitos entendem, muito pelo contrário. Mas é entender que muitas vezes, para o nosso piso evolutivo, exige nós essa condição marcada, infelizmente, a ferro e fogo pelo sofrimento, que nos tira de fato da inércia, nos coloca de fato em ação. Quando o jovem erra, tropeça, é algo natural, é um aprendizado. Meu pai ele tem um ditado antigo que ele sempre cita quando a gente conversa, que é com relação aos erros e tropeços da vida. Perguntaram uma vez para um monge budista como fazer boas escolhas. E aí ele falou, faça más escolhas. Ou seja, consequentemente, o resultado direto de nossas escolhas serão para a nossa própria evolução. Quando nós falamos aqui que o jovem possa trabalhar, nós colocamos ele na condição de um trabalhador que possa experienciar, que tenha a capacidade de errar, que tenha a capacidade de se arrepender, que tenha a capacidade de pensar, putz, que burrada. Mas que não falte nosso apoio, nosso aconchego, nosso carinho, de forma nenhuma o nosso julgamento, apontar os erros, condenar o trabalho. Se fizéssemos assim, ou melhor, se realmente tivéssemos esse ímpeto muito infeliz de condenar e julgar, negar o trabalho toda vez que um jovem ele se arrepende, que ele tropeça, ele se afasta, e se Cristo fizesse o mesmo conosco? Se ele repetisse o mesmo padrão quando a gente aplica para os outros, será que a gente Eu quero teria... fazer um Pode falar, Misa. comentário aí. Pode fazer. É porque as pessoas que são mais velhas, e no meu caso, por exemplo, tem quase 3 vezes a sua idade, a pessoa que tem mais idade, ela erra também. Só que ela não admite. Ela faz de conta, ela arruma desculpa, entra no campo do desculpismo. Então, eu até nem acho que o jovem erra mais do que a pessoa que tem mais experiência, porque ele é jovem, não. É que talvez o jovem seja mais assim, eu vou usar uma palavra bem mineira, mais estabanado, e quando ele tropeça, fica à mostra. E as Sim. pessoas que são mais antigas, que já erraram muito e que se envergonham de errar de novo, né? Porque nós não deveríamos estar errando tanto,
a gente tem dificuldade de admitir e às vezes até vestimos uma capa de santidade que nós não temos, sabe? Então, assim, é, eu acho que isso é uma questão importante até para a gente acolher os erros dos jovens de 80 anos, dos jovens de 70 anos, né? Porque todos nós cometemos equívoco. Alguém que queira passar uma imagem de que não erra porque tem 30 anos de movimento espírita, porque tem 40 anos de movimento espírita, está querendo passar a imagem de que é um espírito crístico, porque só um Cristo não erra encarnado, não é? Isso é uma fala de Haroldo Dutra, que eu estou repetindo. Porque somente um Cristo não é reencarnado. Então, seria mais fácil reconduzir o jovem, quando o jovem se equivoca, quando nós também conseguimos nos reconduzir, quando nós também cometemos equívoco. E aí já passa por um autoestudo, né? Então, a pessoa que tem mais tempo na doutrina deveria buscar se observar mais, se olhar no espelho, como já foi nos sugerido por um mentor, fazer a meditação do espelho. Passo para você de novo, tá? Claro. São ponderações muito importantes para todos nós. Com relação aos jovens há mais tempo, que muitas vezes condenam a juventude, nós perguntaríamos dele o que eles fariam com um perseguidor do cristianismo, um assassino, alguém que realmente odiava Jesus, fazia questão de matar cada cristão que via, condená-lo, julgá-lo, em nome de outra religião, em nome de outro Deus. Se eles teriam o mesmo amor por essa pessoa. E o que Cristo faz? Exatamente. Ele pega o mais sujo, o mais rebelde, o mais violento, o mais orgulhoso e transforma no maior nome de divulgação do cristianismo. Pensamos em alguém bruto, selvagem, que não conseguia nem trocar duas palavras direito, realmente julgava e condenava a torto e a direita, não sabia perdoar nada, e Cristo diz para ele, perdoa 70 vezes, 7 vezes. Repetiu isso muitas vezes ali na literatura de Humberto de Campos, como Irmão X, várias vezes para esse espírito. Quando chega o momento, Cristo fala para ele, tu és Pedro, a rocha, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Quando chega o momento do testemunho, foge, nega, como se nunca tivesse conhecido a Jesus. O que nós teríamos feito com o Simão Pedro? O que Cristo faz? Pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? Com uma relação à negação de Pedro 3 vezes. O que nós teríamos feito com todos os outros discípulos que fugiram, debandaram, quando na oportunidade ali de afirmar sua fé por Jesus no Getsemane? O que nós faríamos com ele no dia de hoje? O que nós faríamos com o Judas Iscariotes, que encontrou ali a entrada no mundo espiritual pelas portas do suicídio? Nós teríamos perdoado Judas? Será que nós perdoamos Judas até hoje? Porque a gente vê pela literatura ali de Humberto de Campos, já como Irmão X também, que Judas hoje nem vive mais na Terra, já é um espírito iluminadíssimo. Nós O que estamos nós aqui, teremos? né? Exatamente, nós estamos aqui falando mal E dele nós muitas estamos vezes. aqui. Trazemos o exemplo de Judas como um exemplo de fracasso espiritual nas tribunas e menosprezamos todo o esforço que ele fez de milênios, séculos e séculos, em múltiplas encarnações, como ele disse para Humberto de Campos, buscando o amor de Jesus. E o que o Cristo faz? Cristo pega justamente esses, que dão dor de cabeça, que estavam longe de estarem prontos para o trabalho, que estavam ali realmente uma condição de grande animalidade no sentido moral, que tinham dificuldade em trocar palavras uns com os outros, respeitar, sabiam quase nada com relação ao amor proposto por Jesus na Boa Nova. E ele torna eles com muita paciência, com muito carinho, mas acima de tudo muito amor, em apóstolos, em propagadores da palavra. Esse é o amor realmente, que cura e transforma e cobre a multidão de pecados. Não é o amor que julga, que condena, que faz uma medida diferente com aquela pessoa que errou. Cristo dá as oportunidades para nós todos os dias. Aceita cada um de nós da maneira que somos. De forma nenhuma ele também é conivente com o mal em nós mesmos. Mas ele nos ensina realmente o quanto cada um de nós precisa sofrer em amor ao seu nome. O quanto cada um de nós precisa caminhar em direção a ele. E essa caminhada é árdua, é difícil. E mesmo assim o Cordeiro não desiste de nós. Segue firme e forte. Transforma ali o vaso de barro
em um cálice dourado, maravilhoso, onde ele faz questão de colocar sua água divina para todos nós. Olha o que ele fez com cada um dos apóstolos, o que ele fez com Paulo de Tarso, o que ele fez com o Judas Iscariotes, que hoje para nós é um espírito puro, de grande luz, de extrema misericórdia. O que ele está fazendo conosco há milênios e milênios. Eu E pensei se nisso, Cristo, como a Lucas. gente pode falar, pode falar. Cada um de nós, Cristo está fazendo algo em cada um de nós, intimamente, né? Cada jovem que adentra as portas da Casa Espírita, seja pela evangelização, pelo movimento da juventude, ou no estudo de ESD, nós não sabemos quem é aquele jovem. Nós não sabemos o potencial que ele traz e não sabemos o que Jesus está plantando nele. Então, eu acho que talvez essa mensagem que você esteja passando para nós seja uma mensagem de esperança, a mesma esperança que Jesus tem na nossa encarnação atual. A gente deveria ter essa mesma esperança com cada companheiro espírita, de todas as idades e principalmente com os jovens. Eu ouço muito pessoas dizendo que a juventude está perdida e eu fico muito triste porque eu só posso ter esperança na juventude porque as pessoas de mais idade já cometeram erros demais, né? Você vê que em função dessa juventude o próprio mercado está mudando. Eu quero fazer um comentário muito breve aqui que não tem a ver com estudo, mas tem a ver com os jovens. Empresas multimilionárias e antigas como Nestlé, Danone, empresas famosas, estão comprando empresas menores que vendem produtos veganos, porque já viram que é um mercado promissor, que é um mercado que cresce, que é um mercado de bilhões de dólares. Quem que está modificando esse mercado? São os jovens. Então, assim, se nós não tivéssemos o jovem modificando esse mercado, nada disso estaria acontecendo. Você conseguiu me ouvir, Lucas? Deu Ouvi, uma ouvi, pausa aí. ouvi. Não, estava muito ruim minha internet, eu troquei Né? para 4G, mas eu escutei sim com relação aos produtos veganos e a mudança de cultura das Por empresas. que eu falo isso? Porque essa mudança só está vindo pelos jovens. Quando eu me tornei vegetariana há mais de 30 anos atrás, eu era um ET aqui na minha cidade, que é pequena, né? Sim, E não havia produto nenhum. E hoje eu posso ir nas prateleiras e escolher várias opções, além sim. das opções naturais, por causa dos jovens, Uhum. né? Então, o jovem é uma força de mercado, é uma força de consumo para essas empresas grandes, mas do ponto de vista do Cristo, é a força renovadora, que inclusive Allan Kardec diz, né, que a evolução acontece pelo processo de desencarnação e reencarnação, né? E se desculpa se eu te interrompi, mas é porque eu me Não, não, de entusiasmei forma ouvindo você nenhuma. falando e fiquei muito Nada, feliz com isso. nada, de forma nenhuma. Tem um texto que você falou com relação a o jovem trazer a mudança, tem um texto do Emmanuel ali no Plantão da Paz, não me falha a memória, é o capítulo 13. Se eu errar o capítulo, peço perdão, o título é Juventude, que ele fala que a juventude pode ser comparada à saída esperançosa de um barco, que vai para uma viagem muito importante. E aí ele fala que, de fato, a infância foi o preparo. E, de fato, a senectude, a velhice, é como se fosse ali realmente a chegada ao porto, ao outro porto que ela está caminhando. Jovens, para nós, são isso. São barquinhos que estão realmente no oceano da vida, mandados por Cristo, saindo de um porto para outro, trazendo uma mensagem muito importante. É claro que muitos espíritos trazem aqui necessidades importantes que precisam ser reparadas na carne, mas também trazem relação a conceitos espirituais que nós precisamos experienciar na carne também. Com relação ao que nós chamamos as crianças índigo, com relação à importância de falar mais com relação ao desenvolvimento sustentável, verde, a falar de uma economia que não realmente não menospreze todas as pessoas, mas que realmente acolha cada um de nós, que não crie sistemas de opressão e de pobreza no mundo. Uma juventude que não fale mais com relação às dificuldades em si, como se fossem problemas fúteis e todos, mas trazendo a importância de se falar sobre depressão, sobre suicídio, questões de caráter sexual, com relação à sexualidade e gênero, e assim vai. São questões muito importantes para todos nós. E até mesmo a conceitos muito novos
para nós aqui no século XXI, mas que na verdade não são nem um pouco quando a gente analisa a história, com relação às novas famílias que surgem, famílias muito mais importantes que a consanguínea, principalmente a relação às famílias em espírito, as famílias em sentimento, não somente mais pelo pai e a mãe e o filho e a filha, mas as outras também famílias que são aqui abençoadas por Jesus. Cada um desses conceitos não foram pensados por senhores e senhoras, seus escritórios bem protegidos. Foram por jovens, experienciando a vida e questionando ela e trazendo a renovação. Kardec, ao seu tempo, trouxe muita dor de cabeça para muitas pessoas. Mas é isso, para a semente conseguir germinar no solo, ela precisa passar por um estresse muito grande. Ela precisa rasgar ali realmente a casca que a envolve e germinar no solo escuro e úmido da terra, para conseguir crescer, enraizado na terra, como a gente falou mais cedo sobre a Sumaúma, em direção aos céus. O jovem traz isso para todos nós. A gente vê também jovens com relação a uma idade muito, assim, vamos colocar pelo menos assim, jovens muito, crianças pelo menos, que vivem o vegetarianismo de uma forma quase que incrível, porque se negam a comer carne, qualquer tipo de carne, seja vermelha, branca, etc., frutos do mar, como se fossem vegetarianos há anos e anos ou décadas, trazem realmente experiências de outras vidas, nos convidam a repensar o nosso trato com as crianças espirituais, que são os animais, como você falou mais cedo. O espiritismo é isso, acima de tudo, é a renovação. E nós, muitas vezes, afastamos esse sentimento de renovação, que é Cristo por inteiro, do coração de muitas pessoas, dos jovens e jovens há mais tempo. Mas, reiterando uma frase que nós falamos, jovens, todos nós somos. Todos nós. Consequentemente, cada um de nós precisa de muita paciência, um com o outro. Quando a gente vê ali no Evangelho de João a perícope da mulher adúltera, quando os homens vão jogar pedras nela, e então Cristo fala que atire a primeira pedra, aquele entre vós estiver sem pecado, eles deixam as pedras caírem no chão. São os mais velhos que deixam as pedras cair primeiro. Por quê? Porque eles que estavam mais cheios de pecado, eles que tinham muita coisa que tinham feito de errado. Então eles lançam as pedras no chão. E os jovens ficam sem entender. Mas por que vocês não vão tacar? Porque não tinham vivido, aí não tinham tropeçado e errado, como a vida propõe pra gente muitas vezes. Acho que a gente não esqueça a frase do nosso santinho, para encaminhar aqui a nossa fala para o final, nosso querido Chico, quando ele fala para nós, qualquer um pode finalizar a vida de uma maneira diferente. Nenhum de nós pode voltar e fazer de fato um começo diferente, mas cada um de nós pode fazer um novo fim. Essa é a nossa proposta nessa encarnação. Quando a gente vê a vida simplesmente nesse ponto material de berço e túmulo, a gente não consegue enxergar o plano importantíssimo das leis de Deus aplicadas para nós. Mas quando a gente expande os horizontes e leva em consideração a vida espiritual, então tudo muda. Tudo se torna mais belo e mais bonito. Consequentemente, então entenderemos, ainda que de maneira superficial, mas entenderemos melhor como que um amor como no Cristo pode existir e resgatar almas. Simão Pedro, João, Paulo e tantos outros que ressurgiram e se renovaram. Para encerrar minha fala, pergunto para nós uma coisa muito importante. Quem de nós, por exemplo, teria perdoado Nero quando fez o circo de Nero ali no primeiro século do cristianismo, perseguindo os cristãos em Roma, como está bem relatado para nós no Paulo Estevão e também no Há 2000 anos do Emmanuel? Quando a gente vê o filme do Paulo, né, Paulo apóstolo de Cristo, tem uma cena, um diálogo dele de Lucas evangelista e Paulo de Tarso. Paulo está preso em Roma e Lucas começa a narrar tudo o que está acontecendo lá fora, com relação ao mundo, com relação a Nero perseguindo os cristãos, com relação aos bebês que nascem com a maior ou menor, com a menor sintoma, com a menor deformação física, até mesmo mental, e são descartados, vivos no lixo muitas vezes, recém-nascidos, crianças morrendo nas ruas. E fala, esse mundo não conhece nada sobre o amor. Esse mundo está perdido. E aí Paulo se levanta. Você ainda não acredita? Você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? E Lucas grita porque está enfurecido. Por que não? E Paulo respondendo, não. Ele grita mais alto ainda, por que não? E Paulo, não. Não pagueis de fato o mal com o mal. Vence o mal com o bem. Tende paciência. E ele recita para nós o que ele escreveu na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13. O amor é bondoso. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera.
tudo suporta. Alguém só consegue falar isso quando Cristo vive no seu coração. Paulo, ou melhor, Saulo, ali na entrada de Damasco, matou centenas de pessoas. Paulo, em trabalho constante, renovador com Jesus, e Paulo, né, tinha menos de 30 anos, a gente lembra isso mais uma vez. E Paulo se transforma por esse amor do Cristo misericordioso. Então, para todos nós, aplicado aos jovens aqui, que nós também somos, principalmente no quesito de faixa etária, nós perguntamos também a frase de Paulo: por que desistir do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Então, por que desistir da juventude quando Cristo não desiste de nós? Muita paz para todos. Muito obrigado. Lucas, muito obrigada por essa reflexão. Ela nos enche mesmo de esperança, não é? Não é uma esperança em que eu tiro a minha responsabilidade e penso, ok, graças a Deus que temos os jovens para cuidar desse mundo que eu estraguei. Não é isso, né? É como que nós vamos fazer juntos, com a experiência e com esse conhecimento novo que o jovem tem, que o velho não alcança, né? Esse conhecimento de internet, esse conhecimento que o jovem hoje ele tem muito conhecimento para nos oferecer em todos os sentidos. Como que juntos nós vamos construir não uma nova doutrina espírita, mas uma doutrina espírita que seja o que ela realmente é, na essência. Né? Não um novo cristianismo, mas o cristianismo da forma que ele é. Então eu convido os jovens que estão nos assistindo para que busquem em si, se perdoem quando eles também se equivocam, e que nós que estamos há mais tempo no movimento, também possamos olhar o jovem como uma semente, aquela força potencial que a gente precisa cuidar. Eu te agradeço demais. Se você quiser fazer alguma consideração final, nós já estamos perto do encerramento. Só Espero como que bom tenhamos outra papagaio. oportunidade. Com certeza. Queria agradecer na sua pessoa, minha querida, a oportunidade de estar com vocês essa noite, a todos os irmãos e irmãs aqui conosco. E só repetir realmente a fala de Paulo para Lucas Evangelista. Se Cristo não desistiu do mundo, né, a gente vai desistir do mundo só porque Cristo não desiste de nós. Quer dizer, vale a pena amar, vale a pena experienciar a vida, vale a pena às vezes quebrar a cara, mas vale acima de tudo viver com Jesus e por Jesus. Sim. Você receba o meu carinho, meu abraço afetuoso. E você gostaria de fazer uma oração para encerrar? Aí depois Claro, da com oração certeza, estamos encerrados. Muito obrigada. com certeza. Um grande abraço. Quem quiser fechar os olhos, vamos pensar na figura augusta do nosso Senhor Jesus Cristo, pensar na juventude ao nosso redor, que não está perdida, mas na verdade busca Cristo sem perceber. Imaginemos todos os irmãos e irmãs que não têm Cristo na vida, que não sentem razão de viver. Pensemos também nas crianças espirituais, nossos irmãos animais. Pensemos em cada um de nós com relação a Jesus, rogando misericórdia dos céus e oportunidade de serviço e trabalho. Não somente paz, mas muita paz para trabalhar com Jesus. Mestre amado, nós te pedimos oportunidade para servir em teu nome, mas também te rogamos, Senhor, misericórdia, para que então o Senhor possa fortalecer nossa vigilância, estando presente na nossa oração, tendo para que então todos os dias, onde quer que nós formos, nós possamos sempre lembrar do teu coração misericordioso, da tua luz, da tua paz, resgatando cada um de nós, endividados até os cabelos, encharcado no lodo do nosso próprio orgulho, e eis que a tua figura, querido Senhor, não desiste de nós. Vamos desistir do mundo só porque Cristo nos disse de nós? Que nós possamos sempre lembrar de Jesus. Senhor, não faça a nossa vontade, mas faça a tua vontade. Se um dia nós esquecemos de ti, que o Senhor não esqueça de nós. Que nós não desistamos do mundo, porque o Senhor não desiste de nós. Muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada. Temos 26 segundos. Está no nosso final. Muito obrigado, querida. Boa Até a noite. próxima. Até a Boa noite. próxima. Boa noite a todos.